café para ele. E João diz, não, vou jejuar, porque Deus tem um propósito nisso. E o velho profeta jejua. E ele espera que no final do dia o jejum toque Deus e Deus quebre o silêncio. E Deus não quebra o silêncio. Passa-se o segundo dia, mais uma vigília, mais um jejum. O terceiro dia, mais uma vigília, mais um jejum. E Deus não vem. E os anjos não descem. E o céu não se abre. E o vento não sopra. E o fogo não cai. E a unção não é sentida. E de repente, o homem que divide o mundo antigo com o mundo novo, que dá abertura ao Novo Testamento, a voz do que clama no deserto, o profeta que sai do silêncio, aquele que prepara o caminho de Cristo, o maior homem nascido entre mulheres, se vê sozinho. E essa solidão durou um bom tempo. Eu sempre tento calcular 30 dias, um mês, porque um mês, ele é muito profético, né? Começa-se um ciclo, encerra-se o ciclo. Quem tem que pagar, paga. Quem tem que receber, recebe. Eu sempre costumo dizer que foram 30 dias. 30 dias no cárcere. 30 dias atrás das grades. 30 dias de silêncio de Deus. 30 dias sem visitação de anjo. 30 dias sem sinais. E 30 dias depois, sabe Deus de quantos jejuns, de quantas vigílias, de quantas orações. 30 dias depois, João recebe a sua primeira visita. E as visitas que entram ali não eram anjos, não eram arcanjos, nem querubins e nem serafins. Não eram parentes. Quem entra ali são 2 discípulos dele. Memorize 2, porque agora atrás eu disse que ele tinha um colégio com 200 discípulos. 198 deles apostataram da fé, correram pelo meio dos vales, rasgaram a carteira de membros da congregação do Jordão. 198 discípulos que, enquanto João estava no auge, enquanto era o cara, enquanto colocava o dedo no nariz de Herodes, enquanto tinha força, enquanto tinha fama, todos diziam, sou membro da igreja do João, sou membro da igreja do Jordão, sou membro do profeta, sou discípulo da igreja dele, sou obreiro dele. Depois que prenderam João, acabou. 198 amigos abandonaram ele. 198 discípulos esqueceram quem ele era. Não se ouviu mais falar deles. Você deve se lembrar que um dia Jesus estava com os discípulos, e os discípulos de Jesus sentiam inveja dos discípulos de João. Alguém lembra disso? Quando os discípulos chegaram em Jesus e falaram, os discípulos de João sabem orar, e nós não sabemos. Ensina-nos a orar. E aí Jesus vai dizer a eles, ora, por que vocês precisam orar se eu estou convosco? E aí que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Os discípulos de João oravam em praça pública, porque estavam amparados por um profeta que ninguém tocava nele. Mas bastou aquele invólucro divino, aleluia. Bastou aquela armadura espiritual. Bastou aquela proteção angelical sumir, para que todos que estavam ao lado dele o abandonarem. Quantas pessoas estão me assistindo agora e ouvindo pelas mídias sociais, e mesmo aqui dentro, que já tiveram essa triste experiência, que você vale para as pessoas aquilo que você tem no bolso, ou que você vale para as pessoas o seu momento de fama e de glória. Bastou você ficar doente, bastou você perder o emprego, bastou você perder a fama, bastou o contrato ser quebrado, bastou você perder tudo, para as pessoas te abandonarem e te deixarem. Foi exatamente isso que fizeram com João o Batista. 30 dias depois, quando esses 2 discípulos entram dentro daquele calabouço, daquela masmorra, olham através das grades o velho João, que agora está cadavélico, está com os olhos fundos, está perturbado de espírito, porque ele esperou o milagre não veio. Ele esperou um anjo, o anjo não desceu. Ele esperou Deus vir e Deus não veio. E quando chegam os 2 discípulos, antes de haver um diálogo, eu imagino João se aproximando das grades, segurando das grades e nas mãos dos únicos 2 que sobraram.
E olha o que João vai dizer a eles. Vocês se lembram daquele homem que eu batizei no Jordão? Aquele que o céu abriu. Aquele que uma voz gritou. Aquele que o Espírito Santo desceu sobre ele. Aquele que eu chamei de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino os dois dizendo sim. Não só nós, Jerusalém inteira se lembra desse dia. João disse para eles, procurem esse homem. E eu imagino ele dizendo, o senhor quer que a gente traga ele aqui com uma multidão para quebrar as grades? E João dizendo, não, procurem esse homem. Porque o senhor quer que a gente traga ele aqui para ele orar e cair um terremoto e essa grade se abrir? Não, procurem esse homem. Para quê, Senhor? Procurem esse homem e perguntem a ele se ele é o Messias. Ou se eu tenho que esperar outro. Meu coração fica pequeno e me dá vontade de chorar. Porque eu não estou falando do Zé da esquina. Não estou falando daquele crente capenga que toda igreja tem. Não estou falando daquele crente Raimundo que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Não estou falando, pastora Roseli, daqueles crentes que quando nós como pastores olhamos, falamos, Deus tem misericórdia da nossa vida. Não estou falando do cai-cai. Eu estou falando do maior homem nascido entre mulheres. Eu estou falando do homem que nasceu porque Deus quis que nascesse. Eu estou falando do homem que Deus foi falar com o pai dele, dizendo assim, vai nascer da barriga da sua mulher um homem que eu estou escolhendo, e o nome dele sou eu que vou dar. O único homem que foi cheio do Espírito Santo quando era um bebê. Eu não estou falando daquela pessoa que você conhece, que vem na igreja de 6 em 6 meses, só quando está passando pelo vale da tormenta. Não. Eu estou falando de um profeta. Estou falando do profeta, que o profeta Isaías, 700 anos antes, disse, virá aquele que vai preparar o caminho do Messias, a voz do que clama no deserto. Eu estou falando que o maior homem nascido entre mulheres, que colocou o dedo no nariz de um rei, que atormentou a vida das pessoas com pregações violentíssimas, que fez Jerusalém inteira se converter na beira do Rio Jordão. Esse homem que batizou o Filho de Deus, esse homem que viu o céu aberto, 30 dias de luta ferrenha, 30 dias de pancadaria, 30 dias de silêncio de Deus, 30 dias de violência na alma, 30 dias de tormento do diabo, e a fé dele escorreu pelo meio dos dedos. E o que é que ele diz? Procurem aquele homem, porque eu não acredito mais que ele é o Messias. Eu não acredito mais que ele é o Salvador. Perguntem para ele se eu estava errado, se eu tenho que esperar outro. Bastou o maior homem nascido entre mulheres passar pelo vale e a fé dele desmoronou. E aqui a aplicação da palavra. Quantos estão me ouvindo agora que já fumegaram, que já subiram um monte, que já desceram um monte, que já oraram em línguas, que já sapatearam em cultos pentecostais, que já expulsaram demônios, que já pregaram para multidões, que levaram dezenas, centenas, milhares aos pés da cruz, que oraram por enfermos e eles foram curados, e que neste exato momento de pandemia, pastor Roseli, estão assistindo agora este culto, e dentro do seu quarto trancado estão dizendo, o Senhor me abandonou, eu não tive uma chamada divina de verdade, por que eu estou passando necessidade? Dia desse, o Senhor me deu a oportunidade de socorrer um cantor gospel da minha época, um homem que já tem seus 60 anos, que desde criança eu ouvia cantar pelo Brasil e pelo mundo, cheguei a comprar discos dele, e de repente alguém me liga, pastor, esse amigo nosso está no hospital, teve um infarto ontem. Eu disse, por quê? Porque ele, 90 dias sem cantar, nesta pandemia, não se preparou antes, não conseguiu comprar uma casa para sua família, ele viu a sua família toda começar a passar necessidade, não tinha um aluguel e veio a ação do despejo, a notícia que ele seria despejado, e ele infartou, foi parar no hospital. E ele dentro do hospital, ficando questionando, Deus, eu fui um maluco? Eu fui um aventureiro? Será que o Senhor não me chamou, não me vocacionou? Igual a esses. Eu imagino quantos estão agora, neste momento de luta, de dor, onde as portas estão cerradas, fechadas. Aqui em Orlândia, quantas igrejas fecharam as portas?
Quantos pastores foram enviados para o campo missionário e estão abandonados, porque nesse momento não têm o que comer, não têm o que vestir. Estão agora usando o resto que tem, a gotinha de azeite na botija, com seu telefone ligado, ouvindo esse pregador falar agora. E o Senhor me manda te dizer: aguenta, porque todos os que são chamados por Deus são provados e testados, e é uma missão. O que você recebeu de Deus é uma missão. E eu não sei te explicar o porquê você está nesse isolamento. Não sei te explicar porque Deus permitiu que a doença tomasse o seu corpo, porque o seu filho foi embora antes da hora, porque a sua esposa te deixou, porque o seu ministério te abandonou. Eu só sei de uma coisa: Deus não errou quando te chamou. As coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Tudo isso estava escrito lá no livro de Deus. E se Deus te chamou para esse momento, é porque Ele sabia que você ia aguentar o tranco. Ter dúvidas não é pecado. Ter dúvidas quanto à sua chamada não é errado. Não é errado se decepcionar. Quantos já se decepcionaram com Deus? Quantos estão aqui, já se questionaram, ou já oraram e falaram: por que o Senhor não podia ter feito assim ou assado? E Deus, quando nós mais precisamos, vem Ele e se cala. Eu tenho uma pregação onde eu questiono: o que dói mais? Quando Deus puxa a nossa orelha, ou quando Ele fica em silêncio? O que dói mais? O silêncio ou a correção? E por que isso acontece? Não sei te explicar. Eu só sei que tudo está no controle da mão dEle. E eu estou aqui apenas como um soldado de patente mais alta, que já passou por muitos vales na vida, e estou aqui com a minha vida para testificar. É possível passar pelo vale e sobreviver. Mas eu conheço gente que passou e não sobreviveu, e foi embora. E nós, como seres humanos, não podemos atacar nem acusar ninguém. Devemos apenas olhar e orar. Se puder estender a mão, estenda. Se puder repartir, reparta. Se puder socorrer, socorra. Só não murmure. Só não diga: Deus não existe. Só não venha dizer hoje aqui, no meio desta palavra em que eu estou pregando, que Deus não te vê mais. Deus, eu sempre prego e vou continuar pregando até Jesus voltar ou até eu morrer. Deus fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os ouvidos. Deus fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Ele não perdeu você de vista, e Ele não parou de te ouvir. E aí eu me apego à palavra, porque a palavra diz assim: Deus não dá uma luta maior do que aquela que nós podemos suportar. Vou repetir: Deus não prova o homem ou a mulher além das suas forças. Se você está passando por esse vale, é porque você tem força para atravessar ele. Deus não é injusto. Eu só sei que lá na frente, não hoje, não agora, mas lá na frente nós vamos entender o porquê de tanta luta, de tanta dor e de tanto sofrimento. O maior homem nascido de mulher, 30 dias no cárcere, e a sua fé se esgotou. E esses dois discípulos de João vão ao encontro de Cristo. Chegam tão esbaforidos no meio do culto, que os discípulos de Jesus são obrigados a parar, a atrapalhar Jesus pregando, para entregar um bilhetinho: ó, tem dois discípulos de João aí. Jesus tinha João em tanta autoestima que ele parou a pregação e chamou os dois moços, e deu oportunidade a eles. E os moços estavam tão aflitos, que ao invés de chamarem Jesus num canto, falaram bem alto, e a multidão que estava com Jesus ouviu eles falar. E olha o que eles dizem: João nos mandou aqui para perguntar se tu és o Messias, ou se virá outro. Esta palavra perturbou a multidão, tanto que no texto que eu li, a Bíblia vai chamar de turba. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus falava às turbas. E turba é uma multidão em convulsão. É uma multidão que está em guerra. É uma multidão que está murmurando, pronta para um linchamento. Quando aqueles homens e mulheres que ouviam Jesus, ouviram os discípulos de João falar: João está em dúvida de que o Senhor é o Messias, eles olharam para o chão e pegaram pedaços de pedras e madeiras, prontos para atacarem Jesus, porque João era um profeta. E se eles estão duvidando, se João está duvidando de Jesus, imagine os mortais. Eles estão prontos para tirar pedras e paus em Jesus, quando Jesus, num ato instantâneo, estende a mão sobre a multidão e começa a operar milagres. E as pessoas começam a ser curadas. E enquanto elas estão ficando maravilhadas com os milagres, Jesus olha para aqueles dois discípulos e diz: voltem e digam para João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo, que aqui o cego vê,
o surdo ouve, o morto ressuscita, o evangelho é anunciado aos pobres. Os discípulos de João voltam maravilhados para encher João de fé de novo. E Jesus está olhando para aquela multidão. A multidão que estava com pedaços de pedras e paus nas mãos, agora vem os milagres. E começa a jogar as pedras e os paus longe. E começa a murmurar dizendo assim: João, eu ouvi dizer que ele foi preso. Também, onde tem fogo, ou onde tem fumaça, tem fogo. A boca miúda, as pessoas que estavam prontas para matar em nome de João, depois de ver o milagre e falar, ele é o Messias, começaram a murmurar de João, começaram a chamar ele de fraco. Quando Jesus viu aquilo, Jesus ergueu a voz e disse assim: ei, quando vocês foram ter com João, o que vocês esperavam ver? O que vocês esperavam ver? Um homem vestido com vestes magníficas? Esses são os reis. O que vocês esperavam ver? João é só um caniço do deserto. E quando Jesus diz que João é como uma cana do deserto, e um dia que eu estudei sobre isso, eu fiquei muito emocionado, porque a cana do deserto ela é muito parecida com bambu. Bambu aqui no Brasil, já viram uma torceira de bambu? As raízes são entrelaçadas e do meio das raízes saem vários bambus. E o bambu tem uma qualidade, né? Quando o vento bate sobre ele, ele chega a cantar. O bambu chega a tombar. Mas quando o vento passa, olha o bambu ficando de pé de novo. E quando o bambu fica de pé novamente, ninguém que passou por ali antes falou assim: como pode essa árvore tombar e de repente estar de pé mais uma vez? Só que o caniço do deserto, ele é diferente. Ele é diferente porque ele é um bambu que nasce no meio da areia. E quando vem tempestades de areia no deserto, a tempestade de areia com vento em uma velocidade grande, além de fazer o bambu ir tombando, vai arrancando lascas. Vocês já viram vidro jateado de areia? O vidro que tinha brilho, quando se joga o jato de areia, vai arrancando lascas do vidro e ele fica embaçado. Imagine isso em uma madeira. Jatos de areia batendo sobre o bambu do deserto. Ele não apenas tomba, ele tomba com pedaços arrancados. E ele não apenas tomba com pedaços arrancados. O vento traz areia, e a areia que vai batendo sobre ele, vai enterrando o bambu. E quem passou de manhã, viu uma toceira de bambu no deserto de pé. E quem passou de tarde, não vê mais o bambu, porque ele está enterrado na areia. Então Jesus está dizendo: João é só um caniço do deserto, que eu faço nascer onde não pode nascer nada, que eu coloco de pé, e agora vem vocês com as suas línguas ferinas falando dele, e vai arrancando pedaços dele, e vai deitando ele ao ponto dele estar sepultado. Só que o caniço do deserto, ele nos surpreende. A pessoa que passou hoje, viu enterrado, amanhã está enterrado, daqui uma semana, um mês, continua enterrado. De repente o vento que foi, volta. E o vento que foi derrubando, volta limpando a areia. E de repente, o pedacinho de bambu que está enterrado há 30 dias começa a aparecer. E daqui a pouco ele vai se erguendo. E daqui a pouco ele está de pé, parecendo um zumbi, todo com suas lascas arrancadas. E aí vem o mormaço da terra, vem o efeito do sereno da noite, e o bambu começa a criar vida. E quem passou 30 dias depois olhou e disse: mas não tinha morrido esse bambu, não estava sepultado, agora está de pé, está ressuscitado. Olha o que Jesus está falando: João é só um caniço do deserto. Ele pode estar sepultado agora, ele pode ter pedaços dele ter sido arrancado, mas a qualquer momento eu posso reerguê-lo e colocá-lo de pé. Glórias a Deus por isso. E depois de Jesus dizer isso, então ele solta a sua frase: entre os nascidos de mulher, não tem ninguém igual a João Batista. Mas tem uma mensagem aqui, irmã Hilda, que ela mexe comigo, ela está no meio das entrelinhas. Jesus está dizendo assim àquele povo: o homem faz para vocês 99 coisas boas, vocês o aplaudem. Basta ele fazer uma coisa errada e vocês o condenam. 99 coisas boas e ele é um anjo. Basta fazer uma coisa errada para ele virar um demônio. Bastou João ficar com dúvidas de mim e vocês queriam me apedrejar. Bastou eu fazer um milagre para vocês murmurarem de João. Maldito é o homem que se ilude com o grito do povo.
Porque o mesmo povo que gritou para Jesus quando ele entra em Jerusalém, Hosanas, Hosanas, que jogavam plantas para que ele e o burrinho onde ele estava sentado pisassem, o mesmo povo que queria tocar nele, mais tarde vai dizer, crucificam, crucificam, maldito é o homem que se ilude com os aplausos humanos. Por isso eu tenho uma palavra de Deus para você, não se importe muito com aquilo que as pessoas pensam a seu respeito, se importe com aquilo que Deus pensa a seu respeito, porque o homem muda de opinião muito rápido. O Neymar faz um gol, de repente vira um herói, passa 2 jogos sem fazer gol, vira meme na internet. O ator faz um filme grandioso e o filme explode, as pessoas aplaudem, faz ele um filme que não presta e cai no ostracismo. Seres humanos são assim, mas Deus não. A balança de Deus é justa. Jesus está olhando e está dizendo assim, não importa se João não acreditou que eu era o Filho de Deus, não importa se por 30 dias na prisão ele esqueceu quem eu era, eu não peso ele por aquele tempo na prisão, eu peso ele pelo ministério que ele teve. Teve um dia que ele disse que eu batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e esta pregação atingiu milhares de pessoas, e agora ele está dizendo que não tem dúvida se eu sou o Filho de Deus ou não. Isso não muda o que eu penso dele. E Jesus diz, entre os nascidos de mulher, mesmo ele sendo esse duvidoso, mesmo ele sendo esse homem que por um momento a sua fé esmoreceu, não há ninguém maior do que ele. Eu encerro esse sermão dizendo uma frase que eu sempre digo, eu viajei o mundo, e eu encontrei muitos ex. Eu já encontrei ex-atleta, eu encontrei ex-político, eu achei ex-empresários, ex-artistas, mas eu nunca encontrei um ex-ungido. Uma vez ungido, ungido para sempre. A mão de Deus repousa sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Eu quero orar por você nesse momento, enquanto a irmã Hilda vai preparar aqui um louvor. Eu quero que você, nesse momento, dê oportunidade ao Espírito Santo para ele mudar a sua história. Eu sei que o momento é difícil e a dor é nauseante. Eu sei que a sua vontade era de gritar, mas se você gritar, sua família não vai entender. Eu sei que sua vontade agora era tomar uma atitude daquelas de loucos, e você já pensou nisso, colocar um saco aqui nas costas e sair pelas estradas sem rumo. Sua vontade agora era de chutar o pau da barraca, abandonar tudo e todos. Mas aí dentro de você é uma voz interna dizendo, calma, nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, calma, eu sou o Deus que te ama e que te segura, eu sou o Deus que te protege, quando eu chamo, eu cuido, quando eu vocaciono, eu trilho o caminho, eu não deixo você caminhar sozinha, estou do seu lado, ainda que os sinais dizem tudo ao contrário, ainda que você não me veja, ainda que você não me sinta, ainda que você não me toque, o Senhor diz, eu estou contigo. Pai, eu oro nesse momento, e quando eu terminar a oração, a irmã Hilda estará cantando já. Eu oro por todos os homens e mulheres desse meu Brasil varonil, e por todos aqueles de outros países que talvez estejam ligados conosco, por aqueles que irão assistir essa mensagem no YouTube, no Facebook, depois de gravadas. Eu oro por aqueles que estão aqui presentes, cuja luta e a cruz tem feito seus joelhos esmorecerem e tombarem no meio do caminho. Eles não são os únicos, não são os primeiros e não serão os últimos, porque viver implica nisso, implica em dor, em sofrimento, em dúvidas, em angústia, em tristeza, tribulação. Temos alegrias, temos felicidades, mas às vezes, Senhor, são momentos tão pequenos, mas são coisas que por um momento nos tira do lodo, nos tira do lamaçal, nos tira da fornalha. E eu gostaria que o Senhor multiplicasse esses momentos de alegria, para que o seu filho e a sua filha possam saber que o Senhor está com eles. O Senhor os ama tanto, que me deu esta pregação nesta noite. Senhor, o que eu aprendi hoje é que a unção não nos blinda de sofrer.
é que o santo ministério que temos não nos protege contra a dor. É que mesmo tendo a unção da cura, nem sempre curamos aqueles que são de casa. É que mesmo tendo palavra para ajudar a todos, às vezes não temos palavra para ajudar aqueles que estão no quarto conosco. Ajuda o seu filho, ajuda a sua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Sem a sexta-feira da crucificação não existe o domingo da ressurreição. Esta é a mensagem que nós deixamos para o seu coração hoje. Há o tempo da dor e há o tempo de ver a dor cessar. Há o tempo de chorar e há o tempo de sorrir. Houve o tempo em que João sofreu e atormentado ficou. E houve o tempo em que nem medo de morrer ele teve. Sabia ele que era chegado e cumprido todos os seus dias. João tinha consciência de que tudo na vida dele estava na mão de Deus. Espero que você também tenha esse tipo de conhecimento. Amém? Os que estão aqui presentes, que são poucos, vamos estar em pé, vamos orar para encerrarmos o nosso culto. Durante a semana os cultos continuam online, né, pastor Roseli? Segunda, quarta e sexta você pode assistir os nossos cultos aqui. Temos aqui homens e mulheres que estarão pregando e louvando ao Senhor. Domingo que vem, permitindo Deus, estaremos de novo aqui. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra muito grande na nossa vida. Antes de orarmos, eu queria aqui pedir oração por uma serva do Senhor que está aniversariando hoje, que é a irmã Luciana. Que Deus dê a ela muitos anos de vida, que Deus proteja ela e a sua família. Eu queria que toda a igreja orasse nesse momento. Tem mais alguém aniversariando aqui presente? Tem alguém aniversariando aí pela internet ou já desligou tudo? Está online ainda? Tem? Se tiver, é só levantar sua mãozinha aqui. E mesmo eu não vendo, Jesus estará vendo. Nós vamos orar pela sua vida. Pai, nós te damos graça por essa reunião e por esse culto. Te damos graça pela vida dos seus filhos e das suas filhas que estão aniversariando. Em especial a irmã Luciana, que está aniversariando, Pai. E é o primeiro aniversário dela na sua presença. É o primeiro aniversário dela como nova criatura. É o primeiro aniversário dela como convertida ao Evangelho de Cristo. Que o Senhor a surpreenda, que o Senhor a abençoe, que o Senhor dê a ela o presente que o dinheiro não pode comprar, que a paz, a saúde, a felicidade e a família sempre unida ao redor da mesa, e a fé que nunca há de esmorecer. Assim como eu oro por ela, oro por todos os demais que estão aniversariando ao redor do mundo. Que o Senhor visite os seus filhos e coloque paz na alma deles e esperança de que esse tempo de pandemia vai passar. Nós te agradecemos por esse culto, por todos aqueles que estiveram ligados conosco. E no encerramento deste culto, Pai, nós vamos trazer no altar ou pela internet os nossos dízimos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas, para que a sua obra seja sempre mantida de pé. Pai, eu abençoo o seu povo em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e sempre eternas consolações do meio Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe.